Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar de um julgado sobre direito tributário? A pergunta que se põe é a seguinte: é possível o redirecionamento da execução fiscal contra administrador de empresa, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo inadimplido? Bom, primeiro vamos recordar o seguinte: pessoa jurídica e o sócio são figuras que não se confundem, tá? Quando eu crio uma pessoa jurídica, há uma autonomia patrimonial dessa pessoa jurídica, que é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos. Se eu quero me envolver em um ambiente empresarial para tentar desenvolver um negócio, toda negociação, os atos e negócios praticados por aquela pessoa jurídica incidem sobre o patrimônio dela, tá? Não dos sócios, pelo menos em um primeiro momento. Aí, quando há fraude, há alguma irregularidade, eu posso redirecionar essa cobrança para os sócios, gerentes, enfim, posso tirar aí como alvo o patrimônio da pessoa jurídica e chamar a responsabilidade o sócio, o gerente, só em caso de abuso ou casos previstos em lei. E o CTN, lá no artigo 135, ele fala da responsabilidade tributária, a responsabilidade pessoal no assunto responsabilidade tributária. O que acontece aqui é o seguinte: o dispositivo prevê que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de ato praticado com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. O que tem que ficar muito claro aqui? Para eu falar em responsabilidade pessoal pelos créditos tributários, eu preciso que exista um ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto, ok? Se não houver a situação, se não houver uma dessas situações, não há que se falar em responsabilidade pessoal por crédito tributário. E outra informação muito importante para nós aqui é a que consta da súmula 435 do STJ. Ela diz que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. E isso legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Então, o que acontece? A empresa simplesmente para de funcionar naquele domicílio que é o domicílio fiscal dela. É onde a fazenda, onde o fisco vai cobrá-la. E ela não comunica às autoridades de forma alguma. Então, a autoridade não sabe onde está mais o funcionamento, onde está acontecendo as atividades, pelo menos para fins fiscais, ela não tem essa notícia. Esse fato configura uma presunção de dissolução irregular. E aí alguém tem que responder. Quem vai responder? Aí o fisco pode redirecionar a execução para o sócio gerente. Tudo bem. Conseguimos entender que o sócio gerente, em determinadas situações, pode ser responsabilizado por inadimplemento da pessoa jurídica. Então, assentada essa possibilidade de responsabilização do sócio gerente, quando ocorrida a dissolução irregular da empresa, agora o que passa a ser discutido é qual sócio gerente. Porque eu tenho o fato gerador do tributo que foi inadimplido e eu tenho também a própria dissolução irregular. Esse sócio-gerente precisa ser o que era sócio-gerente à época da dissolução irregular e também à época do fato gerador dos tributos inadimplidos? Ou basta ser o sócio-gerente à época da dissolução irregular? Ou basta ser o sócio-gerente à época do inadimplemento? Do fato gerador do tributo inadimplido, perdão. Bom, como decidiu o STJ a respeito? O STJ disse que o redirecionamento da execução fiscal, quando fundada na dissolução irregular da pessoa jurídica ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizada contra o sócio ou o terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido. Então, o importante é saber se ele
era o sócio-gerente à época da dissolução irregular, ok? E quais são os fundamentos para isso? Primeiro, a hipótese que desencadeia a responsabilidade tributária é a infração à lei evidenciada pela dissolução irregular da pessoa jurídica executada. Revela-se indiferente o fato de o sócio-gerente responsável pela dissolução irregular não estar na administração da pessoa jurídica à época do fato gerador do tributo que não foi pago. Então, o dito acima também se aplica, mutatis mutandis, feitas as devidas adaptações, ao terceiro não sócio com poderes de gerência, na medida que o próprio artigo 135, inciso 3 do CTN, atribui responsabilidade tributária aos administradores das pessoas jurídicas de direito privado por atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos. Então, esse terceiro não sócio, que ele tinha um vínculo de gerência ali com aquela pessoa jurídica, ele também poderá responder pelos tributos inadimplidos, no caso aí dessa dissolução irregular da pessoa jurídica. Pessoal, nossa análise termina por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo julgado.